Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Estamos chegando com mais uma edição do Agro Record e hoje você vai ver que depois da Operação Carne Fraca, lá em março do ano passado, que aliás descobriu inúmeras irregularidades em frigoríficos do país inteiro, pecuaristas sentiram os efeitos. Só que agora eles encontraram na diversificação das culturas um reencontro dos bons negócios. Você vai ver também um estudo que foi feito, um levantamento feito no Brasil, que apontou o seguinte: nós temos tudo, para que o país se transforme em um dos maiores produtores do mundo de azeite de oliva. Tem tudo para isso. E você vai conhecer a cidade de Jaraguá, lá no interior do Goiás. Ali, naquela região, é uma das maiores produtoras de abacaxi do nosso país. E tem também um assunto preocupante. Um outro levantamento apontou que o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo, em média por pessoa, 5,5 litros por ano. Assunto preocupante, tema que merece discussão e a gente vai fazer isso, tá? E na Receita da Fazenda, te convido a aprender a preparar o bolo de laranja caipira, uma delícia. Olha, aceite meu conselho. A partir de agora, se aconchegue, sente no sofá, fique à vontade. O Agro Record já começou. Olha, a Operação Carne Fraca, lá de março do ano passado, ela foi importante. Por quê? Porque ela descobriu inúmeras irregularidades em frigoríficos país afora. Só que, depois dela, houve um efeito colateral indesejado, uma crise que afetou a pecuária. E lá na região de Marília, pecuaristas estão dando um exemplo muito positivo para lidar com essa fase complicada. O que eles fizeram? Começaram a investir, fazer melhoramentos genéticos e numa espécie de integração entre lavoura e pecuária. E aí essa diversificação de culturas está fazendo com que eles reencontrem os caminhos para os bons negócios. Vamos conhecer. Eles dominavam absolutos por essas bandas. Agora dividem espaço com as plantações de eucaliptos, melancia e milho, por exemplo. Em pouco tempo, áreas que eram exclusivamente de pasto ganharam outra utilidade. Fernando é da 4ª geração de pecuaristas da família. Ele explica que o novo cenário é reflexo do mercado muito instável, principalmente para os criadores, que viram na diversificação de culturas a saída para manter as contas no azul. Todos os produtos pecuários, tanto pecuários como vegetais, eles têm uma oscilação de preço. Quando você, por exemplo, tem muito gado sobrando, o preço cai. Então, se você tem, por exemplo, muito milho também, o preço cai. Se você tem pouco, sobe. Então, essa variação você tem que se proteger. Então, a maneira que nós descobrimos de nos protegermos foi justamente diversificando a produção daqui da fazenda. Só esta propriedade em Marília chegou a ter 2.500 cabeças de gado no pasto. Mas em apenas 6 anos, o número de animais caiu para cerca de 1.200. Uma queda drástica, acentuada por uma crise no setor após a Operação Carne Fraca. Desencadeada pela Polícia Federal em março do ano passado, a operação identificou a comercialização de produtos com irregularidades por grandes frigoríficos do país. Os reflexos no mercado, principalmente o internacional, foram imediatos e o preço da arroba do boi, que era R$ 157 antes da operação, caiu para R$ 125. Já existiam oscilações de preço. E com o problema da carne fraca, acentuou muito a queda. Eu nunca tinha visto uma queda tão rápida e tão expressiva em pouco tempo como foi pelo motivo da carne fraca. Bom, e aí, com o preço lá embaixo, os investimentos também não ficaram inviáveis, né? Justamente, porque os custos continuaram subindo. Mão de obra, defensivos, os remédios, tudo isso continuou subindo a uma velocidade, tanto a parte de eletricidade, a parte de combustível, subiu muito nesse último ano. Quase 2 anos depois, o mercado apresenta uma melhora significativa, com a arroba valendo R$ 148 em média. Pecuarista há 20 anos, Renato acredita que o momento é de uma virada de ciclo, com boas perspectivas para o setor. Do início do ano para cá, os preços vêm melhorando sustentadamente e vem aumentando o rebanho. Esse aumento de rebanho decorre de uma expectativa de virada do ciclo pecuário, onde o gado de reposição já começou a melhorar de preço
e, consequentemente, vai levar a uma melhora dos animais prontos para abate. Com mais de 135 mil cabeças de gado, Marília tinha, em 2014, o maior rebanho bovino do estado. No ano passado, com um plantel que beirava os 98 mil animais, ocupou apenas o 3º lugar, segundo o IBGE, atrás de Rancharia e Mirante do Paranapanema. Mas graças à integração lavoura-pecuária, o cenário está mudando novamente na região. Na fazenda administrada por Renato, o rebanho aumentou esse ano, aliado ao plantio de soja e de amendoim. O rebanho de Marília deve aumentar na proporção porque ele é um rebanho permanente, onde as grandes estruturas de cria do estado de São Paulo hoje estão na região de Marília, onde outras regiões como Rancharia tem um número de animais variáveis de acordo com os confinamentos boitéis, que em certas épocas do ano, quando eles estão cheios, o aumento é muito grande de número de animais e depois com o esvaziamento a redução também é muito grande. Então Marília já dá para almejar aí de novo então um posto de maior rebanho certamente. Eu acredito que até o final do ano aí já deve voltar a esse posto. Atenção, donos de terras da cidade de Bauru. O DAI, Departamento de Água e Esgoto da cidade, está precisando de 120 hectares para fazer um sistema de compensação ambiental. Por essa razão, proprietários, donos de terras, enfim, eles vão ser chamados. Vamos entender melhor. O Departamento de Água e Esgoto explica que a propriedade precisa ser dentro dos limites de Bauru e deve estar desocupada, sem contaminação do solo, como com resíduos industriais, químicos ou perigosos. E, além disso, livre de ônus. Não pode ter nenhuma pendência. Vão ser priorizadas propriedades que conservem áreas de cerrado. As propostas vão ser vistoriadas por técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SEMA, ou Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a SAGRA, e vão passar pelo crivo da CETESB para depois serem definidas quais as melhores opções para a aquisição. O pagamento das áreas vai ser feito com recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto. Segundo o presidente do DAI, Eric Fabres, a compensação ambiental é um compromisso que o departamento assumiu por causa da passagem dos interceptores de esgoto por áreas de proteção ambiental. É uma pendência que a autarquia tem com a CETESB e com órgãos ambientais e que vai sanar com a aquisição dessas áreas de vegetação e que vão ficar sob responsabilidade do DAI para serem preservadas. A produção de azeite de oliva no Brasil deve crescer aproximadamente 40% esse ano. E a maior parte dessa produção fica lá no estado das Minas Gerais. E por isso a nossa equipe foi até Poços de Caldas para conhecer uma família que investiu há pouco tempo nesse segmento e já está faturando, inclusive, prêmios internacionais. E o que é mais interessante nisso tudo? Tem um contexto por trás desse cenário, né? O Brasil, segundo especialistas, tem tudo, absolutamente tudo, para se transformar num dos maiores produtores do mundo de azeite de oliva. Vamos conhecer. A ideia começou com o pai, mas coube ao filho cuidar de todo o processo de produção do azeite. Quando ele comprou, ele falou, não vou mexer com café. Experimentei o azeite feito aqui em Poços de Caldas e quero fazer azeite também. E aí foi ideia do meu pai e começou todo o processo de instalação da indústria, plantação das oliveiras. A parte de campo é do meu pai. E a parte do azeite é comigo. E essa parceria literalmente vem dando bons frutos. Em apenas 3 anos, desde o início do plantio das oliveiras, eles já conseguiram um feito que muitos produtores ainda não conquistaram. A fazenda ganhou o prêmio mais importante do mundo na categoria Blend Suave. A premiação aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. Quando eu tirei o azeite nosso na máquina, que foi muito pouco, tinha pouco azeite ainda, as árvores nossas estão com 2 anos. Quando eu falo para o europeu que uma árvore de 2 anos já deu um azeite premiado, ninguém acredita. Eu sabia que o azeite estava muito bom. Falei, vou deixar separado, não vou misturar com os outros azeites. E pedi para o meu pai, falei, pai, deixa eu mandar para Nova York para saber se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo direito o blend, se o que eu aprendi com meus professores lá em Portugal e na Espanha vai dar resultado. E não podia ser melhor, foi entrar com o pé direito mesmo. Assim, eu ganhei de empresas que estão há 5 séculos, 6 séculos já no ramo de azeite. Foi muito legal. A ficha não caiu até hoje. Moacir conta que jamais imaginou que ganharia o prêmio. Ele ainda se emociona ao lembrar do momento em que soube que era o grande vencedor. Nós ficamos assim
emocionado mesmo, porque um ano inteiro, né? Não é pegar o blend e ter a sensibilidade de pôr o azeite certo dentro do blend. É o trabalho de um ano, né? Não adianta eu ter feito um excelente azeite se não tivesse vindo uma fruta muito boa do campo, se eu não tivesse uma máquina muito boa. A fazenda da família, que fica em Poços de Caldas, tem hoje cerca de 25 mil pés de oliveiras. O azeite premiado foi o primeiro feito com as azeitonas da primeira colheita. Para a produção, Moacir investiu nos melhores e mais sofisticados equipamentos. E é na fazenda dele que está o maior extrator de azeite do Brasil. Como nós pensamos em cooperativar toda a região e incentivar outros produtores, a gente já comprou uma máquina maior do que a nossa capacidade aqui da fazenda. Ela atinge até 50 toneladas de fruto por dia. Então, nós temos aí entre 2 e 3 meses de colheita, ela é uma máquina que atende toda a região. Depois de separadas, as azeitonas vão para o moinho. Nós temos um moinho de martelo, todo de aço inoxidável, com alto fluxo de trituração. A azeitona, a gente tritura ela com um caroço, porque o caroço tem 2% de óleo também. Então, ela vira uma pasta, né? A gente fala que parece com uma massa de pão, e a gente tem que deixar batendo nas batedeiras por um certo período, entre 20 minutos e meia hora, para que as gotículas de óleo se juntem e fique mais fácil a extração. Depois de extraído, o azeite é trazido para esta sala de tanques, que olhando assim até se parece muito com uma vinícola. Mas só parece, né, Moacir? Porque o azeite, bem diferente do vinho, não precisa de maturação, né? O azeite é um produto altamente oxidativo. Então, o que é o oxidativo? Ele envelhece muito rápido. Então, o azeite tem que ser consumido fresco. Eu pretendo esvaziar esses tanques todos aqui até antes da próxima safra, que começa em fevereiro do ano que vem. E o mais importante é a luz. Então, o azeite, ele oxida muito rápido com a luz. Então, eles estão dentro desses tanques de inox, no escuro, né, com nitrogênio alimentar para expulsar o oxigênio, para não atrapalhar a oxidação, e dentro de uma câmara fria com 18 graus, regulado em 18 graus. Com isso, eu consigo manter o azeite por mais tempo com qualidade. A diferença, quando comparado com o azeite filtrado, desses mais comuns no mercado, é enorme. A ideia de consumir o azeite fresco sem passar pelo processo da filtragem, que é o que garante mais durabilidade ao produto, ainda é novidade para o brasileiro, que é hoje o segundo maior importador de azeite do mundo. Uma realidade que deve mudar, segundo essa técnica em agronomia. Ela garante que o prêmio não foi sorte de principiante e que o Brasil é um país com grande potencial na produção da matéria-prima do azeite. Nós temos solos propícios para ela, tanto montanhosos quanto planos no Brasil. Então, conforme o plano de negócio de cada produtor, nós podemos plantar as oliveiras. A notícia do prêmio e das vantagens da produção de azeite tem se espalhado pela região. E assim como o Moacir e o pai, que antes só cultivavam café, outros cafeicultores estão apostando no plantio das oliveiras, o que para esse engenheiro agrônomo é um ótimo negócio. Pode até ser um plano B para os cafeicultores, principalmente por a cultura do café mecanizado. A oliveira também ela tem essa característica de aceitar muito bem a mecanização. Colher com o mesmo equipamento que colhe café e plantar a oliveira como se planta café também, super intensivo. De acordo com a EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, esse ano foram produzidas 800 toneladas de azeitonas na região sudeste do país. No total, foram extraídos 800 mil litros de azeite. 60% dessa produção em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Para Ramute e Celso, que fazem parte da Fundação Oliveiras do Brasil, o país tem condições climáticas e potencial para um futuro não tão distante entrar para a lista dos maiores e melhores produtores de azeite do mundo, como a Espanha, por exemplo.
que no Brasil se produz azeitonas de azeite e azeitonas de mesa, desde parte baixa sul do Brasil até São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Também tem as oliveiras plantadas que eu sei em Pernambuco, Ceará, enfim. Só questão de tempo para nós dominarmos essa cultura. E se você ficou curioso e com vontade de experimentar o melhor azeite do mundo, vai ter que esperar a próxima safra, porque as poucas garrafas produzidas por Moacir já acabaram. Das nossas árvores mesmo foram só 27 litros. E desses 27 litros, os 2 litros que eu mandei para Nova York já foi premiado como o melhor azeite, o blend suave do mundo. O Agro Record faz agora uma parada rápida e já, depois do intervalo, tem as cotações dos produtos agropecuários e a discussão de um tema oportuno, interessante e muito atual. Tem um estudo que diz que o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo, aproximadamente em média 5,5 litros por pessoa. Mais de 500 mil de brasileiros contaminados todos os anos e é preciso discutir esse assunto. E é isso que a gente vai fazer. Mas já, depois do intervalo, voltamos já, no instante só.